Olá, meus irmãos, passando aí hoje nessa sexta-feira, dia 14 de julho, 14ª semana do Tempo Comum de edição Camilo de Leles, para meditarmos o Santo Evangelho. O Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 10, versículo do 16 ao 23. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, e eles vos levarão aos seus tribunais, sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunha para eles e para os pagãos. Quando fordes preso, não vos preocupeis nem pela maneira como que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Pela boca de Jesus, São Mateus fala das perseguições enfrentadas em consequência do anúncio do Santo Evangelho. Sinal do que acontecerá a todo cristão comprometido com a causa do reino. A intenção é oferecer consolo e ânimo, e de fato, os cristãos eram levados aos tribunais, sofriam violência, havia rompimentos familiares, expulsão da comunidade judaica. Tudo isso exigia coragem e valentia para sustentar a missão de pregar a boa nova, o Evangelho, nesse ambiente. E hoje também, cada dia mais, é um desafio pregar o Evangelho. Então, continua Jesus com o sermão das instruções aos apóstolos. Interessante notar que nesse sermão apostólico, Jesus mostra como os seus discípulos, os apóstolos, devem se comportar. Ele faz como que um apanhado do que a igreja irá sofrer. Sereis levado diante de tribunais. Não somente isso, Jesus prevê as profundas divisões na sua igreja, na sua família, por causa da fé. Jesus diz: o irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Meu Deus, a própria divisão familiar. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Que profecias tremendas. Não é fácil. Que coisa mais devastadora. Sereis odiados por causa do meu nome. Então aqui vemos, digamos assim, que Jesus não está prometendo um futuro muito otimista para os apóstolos. Não está nos apresentando aos cristãos o triunfo da igreja ou uma propaganda enganosa. Não! Nesse mundo havereis de ter penúria, sofrimento e muita luta. E é nas últimas décadas que começou a surgir dentro da igreja católica uma corrente teológica que prevê num futuro que a igreja numa espécie de crescimento de triunfo e otimismo, de ascendência contínua, ou seja, como se a igreja fosse viver uma espécie de evolução. Cristo será reconhecido por todos e todos se converterão. Então, de triunfo em triunfo, terá estabelecida a igreja, ou seja, o reino de Deus, entre nós, numa verdadeira imanência. Ora, não é necessário dizer
que essa visão não é somente otimista e ingênua. Ela também não tem base nenhuma na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, seja nos Evangelhos, seja nos outros escritos apostólicos, prevê exatamente o contrário. Ou seja, a Igreja, o corpo místico de Cristo, irá seguir o destino e a história daquele que é a sua cabeça, Jesus. Jesus veio ao mundo e não somente pregou, fez o bem. E, portanto, deu às pessoas a oportunidade e o convite de entrarem numa nova vida, marcada pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor de Deus e pela reconciliação com o Pai. Jesus também foi rejeitado. Como ele diz na última ceia aos apóstolos: perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Odiaram a mim, odiarão também a vós. O discípulo não é maior do que seu mestre. Portanto, estamos aqui profeticamente colocados junto com Jesus. Ora, qual deve ser a nossa resposta diante de um presente e de um futuro tão dramático como nos encerra o próprio Apocalipse? Ora, ele nos diz: quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, as virtudes da perseverança e da paciência são fundamentadas pelo amor de Cristo, sua graça. Eis aí a identidade da nossa igreja. Se você encontrar um membro da igreja, quiser saber se ele é verdadeiramente da igreja de Cristo, procure por essa identidade. De um amor que não tem medo de se entregar, mesmo por aqueles que nos perseguem. Deus abençoe você, para cair cheios do Espírito Santo, pedindo, implorando a São Camilo de Leles, na verdade, que rogue a Deus por nós, para que aí possamos dizer, como o salmista no Salmo 37, vem do Senhor a salvação dos justos. Um grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.